Olá pessoal, como é que vocês estão? Nós estamos aqui para essa nova reflexão da Quaresma no dia 9 de 40 dias, um versículo por dia, nesta longa jornada da Quaresma com a Bíblia. Eu sou o Ricardo Braz, seu teólogo católico favorito para conversar sobre a Bíblia, e nessa ocasião a gente vai começar um novo bloco de estudo, um novo bloco de reflexão que vai tratar do significado do número 40 dentro do plano de Deus, dentro da Bíblia. Por que 40? Né? E a gente vai começar com essa passagem bíblica de Mateus capítulo 4, versículo 2, só como referência, né, porque são muitas as passagens que aparecem na Bíblia onde a gente vai ver o número 40 e nesse bloco a gente vai percorrer as principais delas, mas a gente vai começar no dia de hoje aqui lendo e comentando essa reflexão sobre o significado do número 40, né? Então, na presença de Deus, a gente lê aqui o que diz o Evangelho de Mateus: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, né? Então, depois diz que Jesus foi tentado pelo diabo. Mas a gente hoje quer, como eu disse, fazer um estudo, né, vamos percorrer aqui o significado do número 40 especificamente. Você sabia que quaresma é uma palavra que vem do latim quadragésima dies? Ainda que você não saiba o que significa quadragésima dies, você deve imaginar que significa 40 dias, né? Quadragésima dias em latim, 40 dias em português. Ou seja, o tempo da quarentena anterior à Páscoa, tempo de preparação para essa grande solenidade. Então você aqui já aprendeu uma coisa nova nesse vídeo de hoje, né? Que quaresma vem do latim quadragésima dies. Parece que é uma abreviação que terminou sendo usada no nosso idioma com a palavra quaresma. Agora, poucas pessoas perguntam por que são 40 dias, né? Por que não são 10, 15, 20, né? Por que não são 80, né? Na verdade, poucas pessoas sabem que alguns números na Bíblia são muito simbólicos e costumam ser utilizados não tanto no sentido matemático exato, mas sim para expressar ideias. Mas por que isso é assim? E se isso é assim, qual é o simbolismo do número 40 na Bíblia? Você sabia que os números eles não sempre são exatos, né? Eles muitas vezes são conceituais, eles trazem uma simbologia, uma série de conceitos abstratos com eles. Você sabia disso aí? Comenta aqui, né? Já vai comentando aqui, ou pode entrar na nossa comunidade do WhatsApp e comentar por lá, fazer alguma pergunta, beleza? Vamos lá, na reflexão de hoje eu farei uma breve reflexão, né, sobre a gematria, ou seja, sobre a simbologia dos números, especialmente no mundo antigo e na Bíblia. Né? A gematria, isso é o estudo dos números, né? Uma espécie de numerologia. Né? Mas eu não quero aqui fazer uma coisa muito extensa, né? Além do mais, isso aí tem se a gente exagera nisso, a gente pode cair num esoterismo, etc. Então, eu não vou entrar tanto no assunto, né? Eu quero advertir, né? Vale advertir que essa não é uma ciência exata, né? O que a gente vai conversar aqui é uma reflexão, né? E isso não é uma ciência exata, apesar de tratar com os números. E não queremos aqui ir mais além de uma breve reflexão que não brota de esoterismo, não brota de cábala, não tem nada disso. Brota do sentido comum. Você vai ver, né? Brota da percepção da realidade que todos nós podemos observar, tá bom? Então você já sabe, existe uma coisa chamada gematria, existe a cábala, né? Mas a gente não vai entrar por aí, a gente vai fazer uma reflexão simples de sentido comum, né? Baseado na realidade que a gente pode perceber e a gente vai refletir sobre isso, ok? E, como eu comentei, com este episódio, abrimos um novo bloco de reflexões quaresmais. Veremos passo a passo a presença do número 40 e a sua relação com os principais personagens e eventos da Bíblia. Por exemplo, 40 dias e 40 noites do dilúvio, da presença de Moisés no monte, da peregrinação de Elias, de Jesus no deserto, das aparições de Jesus ressuscitado, também 40 anos de Israel pelo deserto e vários outros episódios.
tá? Vários outros episódios que você vai ver aqui. Então, olha, eu estou seguro que você, nesse bloco aqui, a sua mente vai fazer assim, ó, boom, você vai abrir a sua mente para essa maravilha que é o significado simbólico do número 40, né? E como isso enriquece a gente na nossa compreensão da Bíblia e da espiritualidade. Vamos lá. Primeiro vamos fazer essa reflexão sobre o simbolismo dos números, né? Para que servem os números? Estamos acostumados a tratar os números na sua dimensão prática, em relação direta com as matemáticas, né? Quando a gente fala de números, a gente pensa em matemática, fazer conta, né? Somar, restar, né? Multiplicar, dividir, né? Equações, etc. Bom, para a maioria dos seres humanos, os números servem para contar e resolver problemas, medir o espaço e o tempo, fazer estatísticas e cálculos. Desde tempos primordiais, a contagem do tempo servia para prever variações climáticas que poderiam se repetir no futuro, como, por exemplo, a duração do inverno, né? Ou as fases da Lua. Então, assim, contar sempre teve um uso prático, porém, a dimensão prática não é a única que os números portam. Eles também têm uma dimensão conceitual, filosófica e até mesmo religiosa. Ao estudar as culturas antigas, percebemos com maior ou menor intensidade a presença de uma simbologia religiosa ou até mitológica ligada aos números. O pensamento filosófico primitivo foi influenciado pelos números. Egípcios e persas tinham reflexões baseadas na mística dos números. Já entre os gregos, os números foram fundamentais na experiência de Pitágoras, filósofo que ficou encantado com o uso dos números para descobrir os mistérios da harmonia do universo. E no caso de Israel, o povo da Bíblia, não foi diferente. Deus se revelou através do simbolismo dos números, e em vários momentos os números bíblicos carregam a forma primitiva de abstração e foram ganhando um significado especial na história da salvação. Então essa é uma pequena introdução para vocês perceberem, né? Os números, eles têm essa dimensão. Agora, vou te convidar para um novo bloco acá desse vídeo, que você vai entender como os números funcionam, tá? Mas de uma maneira muito diferente, talvez que você já tenha pensado até o dia de hoje. Fica atento aí. Os números são símbolos que representam uma quantidade, uma medida de grandeza ou de valor, né? Uma quantidade, por exemplo, né? 15 laranjas, né? Uma medida de grandeza, 4 metros, né? Ou de valor, 20 reais, correto? Então a gente usa números como símbolos representativos de uma quantidade, de uma medida de grandeza ou de valor. Servem para representar realidades concretas, materiais, tangíveis, como eu disse aqui agora, né? Uma quantidade de laranjas, a dimensão de, por exemplo, de um edifício, né? A altura de um edifício, ou, por exemplo, o valor de quanto dinheiro tem, por exemplo, na minha carteira, né? No entanto, eles sempre nos levam ao mundo das abstrações, ao mundo das ideias. Por exemplo, se você tiver 800 cadeiras na sua frente, vamos imaginar, né? 800 cadeiras de plástico na sua frente. Não seria necessário contá-las uma por uma. Bastaria você empilhar ou enfileirar as cadeiras por grupos e fazer uma conta de multiplicação básica. Por exemplo, vamos empilhar aqui de 10 em 10. Aí você vai empilhando de 10 em 10 e você depois conta, né? Você bota em filas, por exemplo, de 10 também, e você conta, tem 8 filas, tem 10 filas de 10 cadeiras empilhadas, então cada fila, 10 por 10 dá 100, eu tenho 8 filas, então são 800, né? Você não precisou contar todas, você fez um trabalho ali prático e você multiplicou, então na sua cabeça você chegou à conclusão de que ali tem 800 cadeiras, entendeu? Você não precisou contar uma por uma. De repente você pode até conferir, né? Fica desconfiado aí do seu cálculo, mas se você fizer tudo certinho, você nem precisa conferir, né? Então,
Bastaria você empilhar ou enfileirar as cadeiras por grupos e fazer uma conta de multiplicação básica. Podemos imaginar o espaço que 800 cadeiras podem ocupar simplesmente conhecendo o espaço que uma única cadeira ocupa. Então, se uma cadeira, por exemplo, ocupa 1 metro quadrado, para eu botar as 800 cadeiras eu preciso de 800 metros quadrados. Né? É lógico. Podemos calcular quantas cadeiras podem ser usadas nas mesas e assim calcular quantas mesas necessitamos. Então vamos lá, se em uma mesa eu vou colocar 4 cadeiras, né? São 800 cadeiras, 800 dividido por 4, então tem lá 200, preciso de 200 mesas. Né? E tudo isso mentalmente, antes mesmo de comprar as mesas ou decidir em que espaço as mesas e as cadeiras serão usadas. Né? Então a gente faz os cálculos mentalmente, a gente está no mundo das ideias. Né? E isso facilita muito as coisas. Isso nos leva a uma conclusão. A mente humana é capaz de criar e utilizar os números de forma abstrata, mentalmente, para entender de forma mais organizada a realidade que tem pela frente, ou inclusive uma situação hipotética ainda não realizada. Então, por exemplo, né, eu preciso de 800 metros quadrados para colocar só as cadeiras, né, sem contar as mesas, mas eu só conto com 500. Né? Então eu vou ter que dizer, não vou poder usar as 800 cadeiras, vou usar menos. Então você começa a ter hipóteses mentais do que você pode fazer, do que você não pode fazer. Né? A gente alugou aquele espaço para colocar 200 mesas e 800 cadeiras, mas já está vendo que vai ficar pequeno, vamos ter que alugar um espaço maior, correto? Então você calcula, né, mentalmente. Ou seja, aquela realidade concreta que está na nossa frente se transforma em uma conta mental e puramente abstrata que nos ajudarão a alcançar um resultado de modo mais prático, e isso sempre é muito útil. Se bem a percepção de quantidades ou valores é intuitiva e espontânea, os números propriamente não. Eles existem na nossa mente de forma intencionada, não espontânea. Ou seja, eles não são naturais nem intuitivos, eles são criados livremente por cada um de nós, ou seja, nós criamos os números. Por exemplo, quando entramos num teatro e vemos pessoas sentadas nas cadeiras do teatro, né? Ali nas cadeirinhas do percebemos que há mais cadeiras ocupadas do que cadeiras vazias. Não sabemos dizer exatamente, à primeira vista, qual seria a quantidade exata do público naquele momento, mas embora não paremos para contar, nossa mente já consegue trabalhar de forma espontânea e dizer, a sala está mais cheia que vazia. Né? Eu vejo muitas pessoas sentadas nas cadeiras, então a sala está mais cheia do que vazia. Isso é espontâneo, isso é natural, isso é intuitivo. Qualquer criança pode fazer sem que tenha sequer aprendido os números. Né? Então a gente tem uma ideia vaga, mas não tão exata, e isso é espontâneo. Mas a contagem exata do número de pessoas nas cadeiras não é espontânea. Para contar, é necessário ter na mente as ferramentas para esse exercício específico de contar. Essas ferramentas são os números. Na nossa mente, os números utilizados para uma contagem são ideias abstratas que representam, na nossa mente, a informação sobre uma quantidade de indivíduos concretos. Correto? Então, a gente precisa dos números, e os números eles são criados por nós. A intuição, né, de se tem mais ou se tem menos, isso aí é espontâneo. Né? A noção de mais ou menos, né? A noção de mais pesado ou de mais leve, a noção de mais alto ou de mais baixo, a noção de mais valioso ou menos valioso, né? Isso é intuitivo, isso é espontâneo, mas exatamente quanto aquilo mede, quanto aquilo vale, ou quantas unidades tem ali, isso aí não é espontâneo, a gente tem que ter um trabalho mental. Por outra parte, os algarismos, né? Os algarismos são aqueles números que a gente escreve, né? Eles são realidades gráficas que plasmam essas ideias abstratas em um documento. E se bem a ideia é universal, os algarismos não. Eles podem variar infinitamente de acordo com o sistema de línguas, letras e signos. Por exemplo, nós temos algarismos que provêm do árabe, né? Eles são arábicos. Né? Por exemplo, você tem os algarismos romanos, né? O número 1,
a letra I, né, do alfabeto romano, a letra X seria o número 10, a letra V, né, seria o número 5, a letra C, o 100, e assim, né, os algarismos romanos, eles não são iguais aos arábicos, por exemplo, né? Então cada um tem sua forma de representar. Ou seja, os algarismos são a representação gráfica dos números, né? E podem ser infinitamente diferentes, né? Dependendo do sistema linguístico. E podemos dizer algo mais. Existem números mais abstratos que outros números. Por exemplo, se ao representarmos a ideia de vazio, né? Ou seja, chegou lá no teatro e não tinha ninguém, né? Só está vazio, né? O número 0 pode ser de muita utilidade. Porém, a própria ideia de vazio é uma abstração, né? A ideia de vazio, né, é uma abstração, pois o vazio não tem uma existência concreta. Não é que você está vendo o vazio, né? Você simplesmente não está vendo ninguém. Então você abstrai e diz, isso está vazio, né? Portanto, o número 0 se relaciona com a ideia de não ser. Já o número 1, que pode ser considerado o número mais concreto de todos, se relaciona com a ideia de simplicidade do ser, né? Se o número 1 nos faz pensar no ser, o 0 nos traz a ideia de não ser. Olha que filosófico, né? O ser e o não ser, o 1 e o 0. E se você for pensar, o mundo digital, né? Ele é um mundo de dígitos, né? E o dígito é o 1. É de dígito ou não dígito, quer dizer, é de 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, né? Então quem conhece programação, né, computação, vai entender melhor do que eu estou falando. Mas a gente está no mundo dos 1 e zeros, né, do mundo digital, do ser e do não ser. Na história da humanidade, os números sempre foram conceitos que ajudam a pensar de forma abstrata, serviram para representar ideias, e isso segue sendo assim até hoje. Por exemplo, costumamos dizer coisas como: essa empresa é a número 1 na fabricação de tal produto. Ou, por exemplo, milhares de pessoas foram às praias. Usamos números como ideias conceituais, como abstrações mentais, não é certo? Eu falo, aquela empresa é número 1, quer dizer, ela é a melhor, né? Eu estou usando essa expressão para dizer ela é a melhor, ela é a top, ela que faz as coisas da melhor maneira, né? Não tem uma que faça melhor que ela. Ou milhares de pessoas, é uma forma de falar muito genérica, né? E você não está contando quantas pessoas tem ali na praia, mas você vê a praia cheia e fala, nossa, tem milhares de pessoas aí, né? Quer dizer, está muito cheio, né? E assim podemos seguir analisando vários números. Por exemplo, o número 2, olha que interessante o número 2, que nos faz pensar em outra coisa, em algo mais, além do número 1. E, portanto, em ideias como diversidade, um diferente do outro. Continuidade, um após o outro. União, um com o outro. Colaboração, um para o outro. Subordinação, um sob o outro. Superioridade, um sobre o outro. Equidade, um como o outro. Ou oposição, um contra o outro. Olha só o número 2, né? Espetacular, né? Então, gente, assim, vejam, os números, eles funcionam muito mais além das matemáticas, né? Eles funcionam como algo abstrato, como algo conceitual, né? Filosófico. E o número 40? Vamos ver aqui o número 40. Quais seriam as ideias relacionadas com o número 40? Para chegar ao número 40, há vários caminhos, né? Eu posso somar, sei lá, 13 mais 27, né? Eu posso multiplicar 5 vezes 8. Né? Tem vários caminhos para você chegar no número 40. Um deles é multiplicar 10 vezes 4. Neste caso, seu simbolismo está ligado a esses dois números, 10 e 4. Então, como eu falei, isso aqui não é nenhuma ciência exata, isso aqui é só uma reflexão, a gente poderia ter escolhido outros caminhos, mas eu escolhi refletir sobre o 10 e o 4, tá bom? Porque o 10 e o 4 são números muito significativos. Que conceitos o número 4 transmite? Na simbologia das letras hebraicas, o 4 é representado por uma letra, que é a letra Dalet, né, que é análoga à nossa letra D.
né? A letra Dalet no alfabeto hebraico. Lembrem que no Antigo Testamento, na terra de Jesus, né, a língua bíblica é o hebraico. Então a gente tem que pensar, como é que é representado o 4 na língua hebraica? O 4 é representado pela Dalet. E as letras hebraicas, vejam só, elas têm conceitos. Elas não são só letras que a gente vai ver como números, não, elas têm conceitos. Aqui vocês veem a letra Dalet, vou colocar aqui no centro da tela, né? Letra Dalet, essa letra daqui, né? E o conceito que tem por trás dela, isso é uma coisa que vem pela história da letra, né? A história da letra Dalet, ela vem de um desenho, ela vem de uma pictografia, né? E a pictografia original dela é de uma porta. Então a letra Dalet, ela tem esse conceito de porta, correto? Agora vamos pensar bem aqui, né? O que significa isso, né? O que a gente pode inferir disso aí? E porta, ou seja, acesso, passagem, caminho. Olha que interessante, né? Acesso, passagem, caminho, é o número 4, a letra Dalet. E a natureza, o que pode nos ensinar sobre o 4? As estações do ano são 4, né? Verão, outono, inverno, primavera, né? As fases da vida são 4, infância, juventude, adultez e velhice. Os elementos da natureza são 4, o fogo, a água, o ar e a terra. Os pontos cardeais são 4, norte, sul, leste e oeste. Quer dizer, as realidades naturais, elas têm várias referências, né, de espaço e de tempo, que a gente vai usar o número 4. O que essas realidades naturais têm em comum? Podemos pensar em fases, estações, pontos de referência para ciclos que estão em movimento. Portanto, o número 4 nos leva a várias ideias que podemos aqui resumir. Caminho, passagem, né, a letra Dalet, movimento, né, mudança, transformação, né, as estações do ano, as idades da vida, né, o planeta, né, que gira, né, e faz a gente ver o levante e o poente, né, que é o leste e oeste, né, no eixo do norte-sul. Quer dizer, olha só que riqueza do número 4, tanto da natureza como da simbologia do alfabeto hebraico. Caminho, passagem, movimento, mudança, transformação. Vamos deixar por aí, é só uma reflexão. Vamos ver que conceitos o número 10 nos transmite, né? No alfabeto hebraico, a letra Yod, que é uma letra muda, sem uma analogia exata com as nossas letras, mais transliterada como a letra H, é usada para simbolizar o número 10 e porta a ideia de braço e, portanto, de força, obra, criação, trabalho, né? Vou mostrar para vocês aqui a letra Yod, né? Ela é justamente a letra usada para o número 10. Essa letrinha aqui, na verdade, ela é muito, muito menor do que está aqui. Ela é tipo aqui, ó. Tá vendo aqui no Aleph, né? Essa apóstrofe ali, ó. Aquele pontinho ali em cima da letra. A letra Yod é assim, tá? Ela é muito pequenininha. Aqui ela tá grande, mas na verdade ela é pequenininha. A letra Yod é uma letra muito sutil, mas ela fala de muita força. Representa... Na origem pictórica dela é o braço, né? É a força, é a ação, correto? Então, a gente tem essa primeira ideia. O número 10 também pode ter vários sentidos. Em muitas ocasiões, o 10 transmite a ideia de harmonia. O filósofo Pitágoras falava do 10 como a soma de 1, 2, a soma do 1, do 2, do 3 e do 4. Ou seja, se você somar, né, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 4 dá 10. E sobre a base do número 4, obtemos uma pirâmide numérica perfeita, um triângulo numérico, né? Então é um número de base 4, né? Que forma um triângulo. Pensem aí comigo, você coloca 4, 3, 2 e 1. Você empilha, né? 4, 3, 2, 1. E o Pitágoras via nesse desenho, né, piramidal, a harmonia perfeita, né? O número 10 representava essa harmonia perfeita. Os elementos principais, que estão representados pelos números 1, 2, 3 e 4, estão ali somados e harmonizados,
como unidade de dezena, o número 10 aparece como uma meta, um propósito, um objetivo a ser cumprido, uma etapa a ser conquistada. Esse é outro significado do número 10, né? O número 10 ele representa a primeira unidade de dezena, né? A gente tem aqui nessa tabelinha aqui também, ó, das letras hebraicas, você tem aqui que ele é o número 10 é o primeiro, né? Ó, 10, 20, 30, 40, 50. Então, o primeiro é ali o número 10, assim como o número 1 é o Aleph, o Yod é o número 10, é a primeira unidade, né? É a unidade de dezena mais básica. Então, mas ela aparece como uma meta, né? Como um objetivo, né? Inclusive, essa ideia de uma pirâmide numérica, né, fala de um objetivo. São reflexões aqui, gente. Isso aqui não é nada exato. Vocês podem discutir isso aí, vocês podem me dizer nos seus comentários se vocês estão de acordo ou não. E olha, eu não vou brigar por isso aqui. É só compartilhar aqui reflexões. Vocês talvez pensarão, poxa, faz sentido. Para mim não faz sentido. Você pense aí, né? Será que você também tem uma reflexão diferente? Né? Mas talvez faça sentido para você. Então podemos resumir os conceitos que o número 10 nos transmite em propósito, meta, ação, trabalho, criação e harmonia. E o número 40? Como pode ser interpretado? A letra Mem, análoga à nossa letra M, né, que é a letra do alfabeto hebraico, letra Mem, simboliza o número 40 e porta a ideia de água e movimento. Vou mostrar para vocês aqui essa letrinha dentro daquela tabelinha, né? A letra Mem, vocês já estão vendo ela aí, né? A letra Mem é essa daqui, né? Ela é a letra para simbolizar o número 40, né? Dentro do alfabeto hebraico. Ela porta esse significado numérico e também esse conceito de água, de movimento. E isso que pode ajudar a gente a entender aqui o significado do 40. No sentido bíblico, a água simboliza vida e nascimento, ação do Espírito Santo que transforma, purificando e renovando. Olha, gente, também a água pode significar morte, né? Lembrem que a água ela tem um dualismo, né? Ela pode significar vida ou morte, né? Ela pode significar morte e renascimento, né? Ela pode significar purificação, e para purificar você tem que tirar algumas coisas, você tem que destruir algumas coisas para que outras possam ser construídas, né? Então, na verdade, a água ela simboliza a vida, mas uma vida que vem muitas vezes depois de um processo de renovação, né? Por isso que a gente está colocando aqui a purificação e renovação. São ideias que podem estar em concordância com o que descobrimos sobre os números 4 e 10, movimento e mudança, né? Caminho e propósito, trabalho e harmonia, meta e transformação. Finalmente, se juntarmos todas essas ideias, podemos formular a seguinte ideia sobre o número 40. Um caminho de mudança e renovação, que implica ação e trabalho do ser humano para alcançar um propósito de harmonia e que se realiza pela purificação transformadora. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu refleti sobre o significado dos números, sobre a simbologia dos números. Logo, a gente pegou aí o sentido do número 4, do número 10 e do número 40, né? E a gente juntou aqui os conceitos e a gente formulou essa ideia, né, que está aqui. Um caminho de mudança e renovação que implica ação e trabalho do ser humano para alcançar um propósito de harmonia e que se realiza pela purificação transformadora. E se a gente quer incluir aqui, né, que essa purificação transformadora ela é essa vida que vem do Espírito Santo, né, essa vida que nos renova, né, implica ação humana, mas também vem aquela ação divina, né, que está simbolizada pela letra Yod, que está simbolizada pela letra Mem. A gente vai encontrar aqui algo bem interessante. Então, nas Sagradas Escrituras, o número 40 carrega esse significado profundo em diferentes contextos, enriquecendo-se e adquirindo uma profundidade ainda maior.
O número 40 nos levará por um caminho de mudança e renovação, pelo qual seres humanos concretos colaboram com a sua ação para alcançar propósitos específicos, alcançando etapas da aliança de Deus com os homens até a meta definitiva da purificação e redenção em Jesus Cristo, plenitude e consumação da obra de Deus, que ao ser homem novo, transforma e renova todas as coisas, restaurando de modo ainda mais sublime a harmonia inicial da criação. Você me dirá se você está de acordo ou não com isso aqui, né? O que você acha, se faz sentido para você. Olha aí, né? Quantas coisas a gente tirou desses números. E nos próximos episódios vamos buscar o significado pleno desse número tão especial na palavra de Deus, examinando com devoção esses mistérios. Vamos percorrer com mais profundidade esse tempo que a igreja nos propõe, para chegar à Páscoa ainda melhor preparados. Então, é isso. Você vai comentar aí, vai me dizer se você acha que tudo isso aí faz sentido ou não, né? Ou se você tem alguma outra reflexão sobre o número 40, né? Compartilha aí, curte, compartilha, comenta, e que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida sempre te guie, te ilumine, nos proteja, que assim seja. Amém.